Muito bom dia para você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Tony, hoje eu serei seu professor moderador, porque quem vai ministrar essa aula especialíssima sobre medidas de comprimento é ela, a poderosa Viviane Leal. Bom dia, Viviane, tudo bom? Bom dia, Tony, bom dia, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Vamos começar aqui a nossa segunda-feira, aqui com a aula brilhante aqui de matemática que o professor Jonas preparou para vocês, ainda em substituição a ele, acredito que semana que vem ele esteja aí, tá? Hoje nós vamos contar um pouquinho sobre as grandezas, e em especial nós vamos falar de uma só, porque depois das próximas aulas a gente vai voltar a falar de algumas e o professor Jonas depois, na outra semana, dará continuidade, tá certo? Então a nossa habilidade hoje é E0624, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam grandezas e especificamente a gente vai falar do comprimento, tá? Hoje só vamos falar dele, beleza? Então vamos, primeira coisa, ver essas imagens aqui que o professor colocou para vocês. Essas imagens, elas retratam alguns instrumentos para fazer algumas medidas. Eu conheci algumas já, outras eu fiz até uma pesquisa, saí pesquisando aí para ver qual que é o nome dela, tá? Na verdade, eu ainda não descobri. Tem umas que eu não sei também. Eu estou olhando aqui, eu tenho em casa, mas eu não sei o nome. Bom, em primeiro lugar, vamos saber o que é uma grandeza, tá? A gente vai chamar de grandeza aquilo que a gente consegue medir, associar um número, o que a gente consegue calcular, contar, tudo isso vai ser chamado de grandeza, tá certo? Beleza? Combinado? E aí, para a gente medir, contar, calcular, a gente tem algumas ferramentas, que são esses instrumentos aí da telinha, ó. Vamos ver aqui, vamos testar o Tony, os conhecimentos do quiz Tony. de matemática, professor de matemática. Qual é o nome desse primeiro instrumentinho aqui, ó? Esse é a trena, né? Então a gente utiliza a trena para medidas de comprimento. De comprimento, aí, muito tá bem. vendo? E essa? Um relógio que a gente usa para medir o tempo. Que também é uma grandeza. Também é uma grandeza. Esse é o termômetro que a gente utiliza para medir, né, o estado de agitação das partículas, professora de física. Nossa, ele ficou muito sofisticado. Esse daí, eu não sei o nome, gente. Eu chamo de colherinha de medir. Fala até errado, colherinha, nem colherzinha, né? Eu sei que a gente utiliza para medir o volume, quantidade de colheres para fazer algumas receitas, né? Se você souber o nome, já manda no chat, já ensina o professor já também. E essa, hein? Bom, isso aí é um peso, né? No caso de um peso de 10 quilos, né? Eu não sei exatamente o nome, mas eu sei que serve para comparar massa, medida de massa, né? Não peso, né? Porque a gente não mede o peso quando a gente sobe na balança, a gente mede a massa. Apesar de que peso também é uma unidade, é uma grandeza, tá? Sim. O peso é a força, né? É um tipo de força. Exato. Porque é aquilo que faz pressão para baixo. Então, o peso faz isso. Então, isso daqui me falaram que também pode ser chamado de bigorna. Bigorna, enfim. Mas é uma coisa que tem uma massa que você pode comparar com outras. A gente usa em balanças, por exemplo, tá? Sim. E esse daqui, que o professor Jonas usou aqui as habilidades artísticas, e como que é o nome disso aqui? Serve para quê? É uma malha quadriculada, a gente utiliza para medir o perímetro e a área da figura. Grandezas também, até que eu tô afiado. Só duas que eu não sabia exatamente o nome. Mas de resto aí, Fabi, e você? Como é que foi? Você sabe o nome de todas elas? Manda no chat aí. Não esquece de colocar o nome da escola e a cidade de onde você está falando. Bem, pessoal, então a gente vai falar dessa primeirinha aqui hoje, tá? É sobre medidas de comprimento. Então a gente define o comprimento assim. Qual é o comprimento da professora Vivi? Você pega dois pontos e mede a distância entre eles. Então, nós vamos chamar de comprimento isso, tá? A distância entre dois pontos, seja lá quais for, isso vai ser chamado de comprimento, beleza? Bacana, bacana. E aí, para medir o comprimento, a gente tem uma história para contar, né? Eu trouxe para vocês essa imagem aqui. Essa imagem eu peguei daqui do próprio PowerPoint mesmo, lá inseri figura 3D. Olha Achei aí, bonitinho, né? Muito legal. Então, o que aconteceu? Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Mais ou menos em 1760, por aí, lá na Europa estava acontecendo a Revolução Francesa, né? A ciência estava a todo vapor, Tony, ó. O povo trabalhando, produzindo ciências e precisava medir, fazer cálculo. E aí eles se depararam com um problema.
Porque naquela época tinha ainda, eles estavam passando por uma transição e o povo era muito humanista, né? Então falava muito do próprio corpo e tudo mais, e usava inclusive o corpo como referência para fazer medidas de comprimento. Sim. Então eram os palmos, os pés, né? Que é medir a distância, sei lá, 3 pés, 4 pés. Jardas. Você sabe o que é uma jarda? Eu sei, a medida do dedão à ponta do nariz, é isso? Esticada assim, né? Isso aí. E aí, isso era usado na Inglaterra. Então, naquela época, os tecelões, eles procuravam os vendedores de braço curto, né? Sim. Porque ele queria vender tecido, cobrar a jarda, mas vender menos produto. Então, era um problema na sociedade naquela época. Existiam cerca de 250 mil unidades de medida. Era uma loucura. Para o comércio, né, devia ser muito complicado mesmo, né? Por exemplo, ó, lá na Inglaterra, um pé era mais ou menos 30 centímetros. Já lá na França era 26. Olha aí. Então, pensa, o mundo estava ganhando espaço, as pessoas estavam se relacionando, o comércio, os negócios. E o maior problema se dava para os cientistas que precisavam mesmo de medidas mais finas, né? Mais absolutas. E aí, o que aconteceu? Os governantes da época estabeleceram lá uma equipe para procurar um jeito de medir uma coisa que seja utilizada por todo mundo, que não sofresse variação. Um padrão, né? Um padrão, exato. E aí, tinha um paróquio, né, um vigário, que ele já tinha falado, gente, vocês precisam arrumar um jeito nisso. Eu sugiro, né, ele sugeriu num artigo que ele fez, a gente ter como referência o planeta Terra. Legal. Porque eles achavam que a Terra ela era uma circunferência, né, perfeita, depois eles descobriram que não era. E também achavam que não sofria variações. Hoje a gente já sabe que ela sofre algumas variações de tamanho. Então, ele propôs da gente estabelecer uma medida que surgisse aí da Terra como referência. Então, partiu aí uma expedição para fazer essas medidas, alguns países se organizaram, concordaram, não concordaram, enfim. A primeira equipe falou o seguinte, nós vamos nós vamos chamar de metro, metro significa medida, tá? Olha aí. Então, surgiu daí. Então, nós vamos ter uma medida, que vamos chamar de metro, vem do grego, que ela vai ser referência assim, nós vamos dar um jeito, pessoal, vocês se viram, os cientistas se virem aí, para fazer isso aqui, vocês vão fazer uma medida, tá aqui a linha do Equador, pessoal, opa, tô sempre com esse problema aqui de, aqui, vamos pegar a canetinha aqui, que eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês, Então, aqui, mais ou menos por aqui, passa a linha do Equador. A linha do Equador é aquela linha imaginária, viu, pessoal? É imaginária, que existe aí cortando o planeta Terra no meio, tá bom? No meio, assim, a circunferência da Terra, dividindo a Terra em 2 polos, o norte e o polo sul. Exatamente. E aí, a gente tem umas linhas imaginárias chamadas de meridianos. Elas são aqui, de um polo para o outro, tá? Então, aqui, mais ou menos aqui, tá a França e a Espanha, por exemplo, tá? Então, o que eles falaram? Nós vamos fazer o seguinte, vocês dêem um jeito de medir a distância do Polo Norte, passando aqui pela França, pela Espanha, dei uma errada aí, mas mais ou menos por aí. E o metro, vocês vão chamar de metro, vai pegar essa distância, né, que é 1/4 do meridiano aí, e vai dividir por 10 milhões. Isso vai ser chamado de metro. Legal. Então, o metro, naquela época, foi estabelecido como 10 milionésimo, né? 10 milionésimo da distância do polo até o Equador. Até o Equador. Caraca, passando, tinha que passar, tá? Pela França e pela Espanha. Porque tem vários, né? Sim. A Inglaterra não concordou muito, queria que passasse por ela, enfim. Então, os cientistas eles não mediram isso, palmo a palmo, pés a pés, não, tá? E também não foi a revelia, né? Eles tiveram um padrão para poder fazer isso, é muito bacana. Eles fizeram usando muita matemática, chamada extrapolação, né? Eles dividiram essa linha em 4 partes, e alguns cientistas fizeram uma parte, outros fizeram outra, mas eles não mediram até o fim. Eles mediram algumas distâncias, e por essas distâncias como referência, eles fizeram aí uma generalização, que na matemática faz-se muito, tá? Até porque não daria passar ali pelo mar, e ia demorar séculos, né? Para passar ali fazendo essas medições. Isso causou muito problema. E deu, assim, quase que foi quase igual o metro que a gente tem hoje. Isso foi a primeira ideia, depois eles sofisticaram, hoje a gente vai chamar de metro, sabe o quê? Usando a luz como referência.
Então, a gente já sabe que a luz, ela pode ser dada por um valorzinho chamado comprimento de onda, é um valor numérico. Sim. E hoje o metro vale 1.670.000 comprimentos de onda da luz laranja. Olha aí, que legal. Eu fiz uma pesquisa, eu estudei para contar aqui isso para vocês. Mas vocês podem pesquisar aí, vocês vão achar isso. Eu achei interessante contar, porque você sétimo ano, tem que entender que assim, a matemática ela aparece às custas de muito estudo. Então, vocês se dediquem, vocês podem, quem sabe, chegar a ser um cientista desse. Quem Olha sabe? aí, que legal. Bacana. Bom, agora a gente já sabe do metro. Só que assim, o metro, ele serve para medir distâncias. Só que assim, ele não pode ser usado para tudo. Por exemplo, um metro serve para usar para saber a minha altura. Isso Sim, é legal. legal. Mas se eu quiser saber a distância, por exemplo, daqui até a praia, quantos metros a gente vai ter que usar para achar aquilo? Aí complica, a gente precisa de uma outra unidade de medida, né, A Gigi? gente precisa melhorar isso. Se eu quiser saber o tamanho de uma formiga, por exemplo, a formiguinha deve ser desse tamanhinho, assim, né? Que a gente pode medir com régua, não é isso? Que acompanha isso? É que chega Dá para ver? lá, É algo assim, ó, muito pequenininho. Então, o que a gente fez? Bom, usando o metro como referência, a gente criou, né? Eu estou dizendo assim, os estudiosos, né? Sim. Eles criaram os múltiplos e os submúltiplos do metro, mas tudo a partir do metro, tá? E hoje a gente trouxe para vocês esse equipamento aqui, ó, que a produção mostra. Vocês acharam que era uma geladeira? A gente trouxe esse equipamento que os cientistas daqui do Centro de Mídias fizeram para vocês, tá bom? Super tecnológico, tá? Com uma medida de referência. A gente, inclusive, importou lá da França, né? Já que eles estavam fazendo esses estudos, a gente importou lá. Então, metro, né? Vamos chamar assim, em homenagem ao pessoal dali. E aí a gente vai fazer algumas medições aqui para vocês, tá bom? Bom, tá aí o que eu contei para vocês. Então, o comprimento é a distância entre dois pontos e o metro, então, é a unidade padrão de medida aí do comprimento, né? Ora, esse sistema internacional de unidades veio desse pessoal aí que começou a estudar e precisava criar uma equipe para padronizar as coisas, tá? E aí, alguns cientistas padronizaram o metro, o Kelvin para a temperatura, grama para a massa e assim vai, tá? Então, mesmo que você estude aqui no Brasil, ou na França, ou na Espanha, a grandeza que mede, a unidade de medida que mede o comprimento é sempre metro para todo mundo agora, tá bom? Tem participação aí? Alguém falou? Não, até por enquanto estão falando que a aula está excelente. Falaram que é muito legal contextualizar, né? Falar um pouco de história para falar também das unidades de medida, né? Muito bacana, né? Muito bem, bom estudo com boa aprendizagem. O professor Josias mandou para a gente, mandaram até um morning, guys, aqui para a gente, né? Professor Lucas Souza, também participando da Escola Estadual Edina Álvares Barbosa, de Itaquaquecetuba, lá pertinho de casa. E o pessoal falou que nosso instrumento aqui veio direto da NASA. Veio sim, a gente é muito tecnológico aqui, com certeza a gente tem essa parceria. A gente move todo mundo, o povo de arte, né? Aí. O povo usa muita criatividade. Então aí na telinha de vocês, a gente tem aí os múltiplos e os submúltiplos desse metro aí. Tá certo? São esses os mais comuns. Aqui no Brasil a gente usa bastante o metro, o centímetro e o milímetro, tá? Mas isso vai muito além da nossa imaginação. Dá para medir, por exemplo, os micro-organismos, que são micrômetros. Toda essa sofisticação de aparelhos tecnológicos são chamados de nanomicrômetro, que são coisas muito menores, precisa de microscópio para a gente ver, tá? Mas esses daí, todos esses que estão na telinha, que eu vou mostrar para vocês agora, esses daí dá pra gente ver só com os olhos, sem lupa, sem nada, tá bom? Então tá aí, ó. A gente vai começar lendo de trás para frente, daqui um pouco eu explico, tá? Mas essa tabelinha, esses valores são fixos, ó. Milímetro vem de 1000, né? Centímetro, 100. Decímetro, esse DM aí, é o decímetro. E depois chega no metro, ó. O metro é 1. Exatamente. Então quer dizer que para trás esses 1000 milímetros aí, né? Quer dizer que 1 metro é 1000 milímetros. Exatamente. Olha aí, que legal. Isso que vem. Show de bola. Então temos. Bom, seria bom gravar isso daqui, mas pelo menos as principais, tá bom? Ó, 1 metro vale 10 decímetros. Multiplicar por 10 aí, ó, Tony. Exatamente. Ó, 1 metro tem 100 centímetros. Você vai pegar 1 metro e dividir por 100. Multiplicar por 100. Exato. 1 metro tem 1000 milímetros, né? Olha que show. Você vai estar multiplicando se você for para a direita, tá certo? O que acontece se você for para a esquerda? Olha lá, vamos continuar na nossa tabelinha, ó.
por isso a gente chama de submúltiplos, múltiplos e submúltiplos, ó. Show. Então, quando você vai andando para o lado de cá, você vai dividindo por 10. Então, para a direita você multiplica por 10 e para a esquerda você divide por 10. Então, 1 dividido por 10 dá 1/10, a gente já aprendeu, né? Ler como 1/10. Aqui divide por 10 de novo, fica 1/100. É o hectômetro, Sim, esse que são símbolo. medidas que a gente não usa muito, não fala muito, né? Que no caso do decâmetro, né? Que é um metro, né? No caso aí, a 10ª parte do metro. No caso, um decâmetro é a 10ª parte do metro ou é o metro que é a 10ª parte do decâmetro? O decímetro é a 10ª parte do metro. Então, mas o decâmetro é 10 vezes o metro. Legal, legal, legal. Daí eu vou melhorar isso daqui, mas é só para vocês entenderem, ó. Por exemplo, 1 metro é 0,01 quilômetro. Tá certo? Sim. Mas para melhorar a visualização para você que é estudante, a gente explica desse jeito, fica até melhor para vocês decorarem, ó. Nós vamos fazer o seguinte, note que, à medida que a gente vai indo para trás, saindo lá do 1000, ó, a gente vai dividindo por 10. Então, Legal. 1000 divide por 10 dá 100, que divide por 10 dá 10, que dá 1, 1/10, 1/100, 1/1000. Legal assim, né? Show. Para visualizar. E se a gente for o contrário, a gente faz o inverso, ó, multiplica por 10. Muito bem. Então, vamos só olhar para o metro para frente, ó. 1 metro vezes 10 dá 10 decímetros, vezes 10 de novo dá 100 e vezes 10 de novo dá 1000. Legal, muito bem. Então vamos imaginar então que você tenha visto sua medida aí e a sua altura é 1,35 m, né? Então é 1,35, né? Então se eu for apresentar isso em centímetro, eu estou partindo do metro e vou até o centímetro. Vamos ver na tabela aí, ó. Do metro para o centímetro, quantas vezes eu tenho que multiplicar, Vivi? Para lá, né? Olha aqui, gente. Tem que multiplicar 2 vezes por 10, né? Então eu vou multiplicar por 10 e depois multiplicar por 10 de novo para transformar em centímetro. Então quem tem 1,35 m, multiplicado por 100 no caso, né? 10 vezes 10, vai ter 135 centímetros de altura. É isso, Vivi? Perfeito. Aprendi! Uhul! Vamos fazer um teste aí, ó. Esse exercício estará no caderninho de vocês, na página 55 do volume 2, tá? Lembrando que a gente está no segundo bimestre agora. Legal. E aí é uma atividade que você, aluno, teria que medir seus professores, as pessoas aí da sua casa, né? E aí tem toda uma abordagem. Então, por isso a gente trouxe esse equipamento aqui, porque nós fizemos aqui uma construção, mostra aqui pra gente. Ó, aquele metro, a gente colocou aqui 100, tá? Isso, 100. A gente destacou aqui em vermelho, por isso aqui é a medida de 1 metro, tá? Então, o pessoal lá que fez todo o estudo percebeu que a distância, né, de lá do chão, por exemplo, até aqui, tem 100 centímetros, no entanto, é 1 metro. Isso é 1 metro. Isso aí, bacana, bacana. Eu coloquei até minha máscara, porque eu vou chegar perto de você para medir você, eu quero ver sua altura. Combinado. Vamos ver? Eu vou pôr a minha também, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma régua. Eu vou utilizar a reguinha para poder aferir a sua altura, né? Porque a gente não tira a altura de ninguém, né? A gente afere, a gente mede, né? Perfeito. Então vamos ver, vamos lá. Ó, só explicando para vocês, ó, o que a gente fez aqui, o que o professor Jonas e a equipe aqui de cientistas fizeram, ó. Ele pegou o metro, dividiu em 10 partes, tá? Então, ó, ele contou partindo do chão, consegue, ó, do chão até onde está o 10, são 10 centímetros, tá bom? 10 centímetros, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 centímetros. Então, 1 metro, o tamanho de 1 metro, são 100 centímetros, como a gente tinha visto na tabela. E, se você contar cada unidadezinha dessa aqui pequena, vocês vão ter 100, né? Aqui eu contei de 10 em 10, mas essa unidade pequena, ela vale 1 centímetro. Colocamos aqui em cima para vocês saberem, tá bom? Então, o nosso menor aí é o 100. Se você pegar esse pedacinho aí e dividir por 10 de novo, você vai ter 1 milímetro. Tá Legal, bom? muito bom, muito bom. Vamos ver então? Vamos. Vamos aferir a baixura da professora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, achei aqui. Bom, arredondando aqui, olha só. Eu vou tentar virar aqui a régua para o pessoal ver onde que ficou, tá vendo? Ó, é um pouquinho antes, ó, se puder dar um zoom aí, o pessoal da produção, ó. É um pouquinho antes do 1,60 m, ou 160 centímetros, né, Vivi? São 2 centímetros abaixo, né? Olha lá.
2 centímetros abaixo de 1,60 m, então a gente tem 1,58 m, né? Nossa. 158 centímetros, né? É bom vocês entenderem, ó. 1 inteiro é 1 metro que tá aqui, tá bom? Uhum. Então, 1 inteiro mais 10, 20, 30, 40, 58 centésimos, tá bom? É isso A aí. gente lê assim. Então, vou colocar aqui na telinha para vocês a minha medida aí, ó. 1 inteiro e 58 partes pequenas aí, que é o centímetro, beleza? Legal, muito bem. E se você contar todas as partes pequenas aí, vai dar 158, ó. Legal. Que é a multiplicação por 100, né, Vivi? Que a gente tinha falado, né? Se a gente pegar a quantidade de metros e multiplicar por 100, e para multiplicar por 100 nesse caso é fácil, porque só fazer com que a vírgula ande 2 casinhas, você já vai estar multiplicando por 100. Isso é bem legal de fazer também. Né, Vivi? Perfeito. É isso Vamos aí. ver você? Vamos ver agora a minha baixura. Ah, eu já sou mais alto que a Vivi, Não, eu né? nem alcanço aqui. Olha, pô. ela nem cansa aí, tá vendo? É fogo, né? Sabe que eu sou muito alto, sou quase um jogador de basquete. Eu não vou considerar seu cabelinho não, tá? Puxa, tá tão bonito meu cabelo, você não vai Vou até considerar. baixar aqui. Não, tá bom, vai. 1,78. Olha aí, vamos ver? Vamos ver? Cadê, Aqui, ó, cadê? parei aqui. Parou aqui, ó. Bem aqui assim. Olha aí que beleza. Vocês viram como eu sou alto, gente? Olha aí, 2 centímetros, ó. Antes do 1,80 m. Olha lá que legal. Muito bacana, né? Então, 1,78 que você multiplica por 100 para 10 centímetros, né? 178. 178 centímetros. Quer dizer que eu sou 20 centímetros maior que você. Olha aí que legal. Exatamente. Muito bom, muito bom. É isso Legal. aí. Tem para vocês fazerem, tá, pessoal? Aí na sua... Vou tirar minha máscara aqui para ficar melhor. Vocês podem... essa tabelinha tá aí na página de vocês, na página 55, e tem para vocês medirem mais professores. Falaram que minha máscara é macabra. Não é, que eu tava roubando um trem antes de vir pra cá. Então, né? Ela continua andando a cavalo, então do Velho Oeste a minha máscara. Vou tirar agora pra ficar mais longe, pra pessoa não se assustar com a minha cara com a máscara, né? Combinado. Pronto, vamos lá. Aí na telinha tem um exemplo para vocês do próximo exercício que a gente vai fazer, se der tempo, tá? Senão a gente já vai deixar pronto para vocês fazerem, que é muito simples, beleza? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Tony, Opa! nós vamos fazer o seguinte, nós queremos transformar essas medidas aqui, ó, 1 metro em centímetros. Eu vou usar essa tabelinha aqui de baixo, pessoal, depois vocês tirem um print, tá? Eu vou posicionar o 1 aqui no metro, ó, 1 metro, tá? E aí eu quero transformar em centímetros, então eu sei que indo para a direita a gente multiplica, né, de 10 em 10 cada casinha que a gente pula. Então, ó, 1 metro são 10 e depois passa para 100. Ele quer centímetro, então eu quero essa casinha aqui. Então, 1 metro tem 100 centímetros, olha lá. Ó, legal. Então vai multiplicar Legal. por 10 duas vezes, Multiplica né? 2 vezes que eu soltei Muito 2 bacana. casinhas. Ó, 2 decímetros. Eu vou lá onde está o decímetro, deixa eu apagar aqui, né? Onde está o decímetro. Tá ali, ó. E que eu vou colocar o 2 aqui, ó. E eu quero transformar esse decímetro em milímetro. Então, eu coloco o 2. De novo, ó, se fosse centímetro, daria 20, né, pessoal? E como é milímetro, dá vezes 10 de novo. Então, dá 200. Sumiu aqui. Beleza? Então, ó, vai dar 200 aqui. Aqui vai dar 100, né? Isso. Ó, 8 quilômetros. Eu vou lá onde está o quilômetro, coloco 8 e eu quero transformar em decâmetro, tá vendo? De novo para a direita, estou sempre aumentando. Então, Legal. eu vou pular as casinhas de 10 em 10 para ver onde para o decâmetro. Ó, 80, decâmetro está aqui, ó. Então, eu tenho que multiplicar 2 vezes por 10, vezes 10, vezes 10. Então, dá 800. Então, o bom dessa tabelinha é que é só a gente brincar aí com zeros, tá bom? Legal, bacana. Vamos ver o 10 metros, ó. 10 metros, ele tá aqui, ó. Vamos dar uma apagadinha aí, não? Será? Mas aqui eu vou só dar uma puladinha, quer ver, ó? 10 metros eu quero transformar em hectômetro, ó. Eu tô indo pra cá, né? Eu tô voltando, então eu vou dividir por 10 duas vezes. Isso. Tá bom? Então, 10 dividido por 10 dá Dá 1. Dividido por 10 de novo dá 1/10. Então, a gente 0,1. representa por 0,1. Legal. Então, essa tabelinha é bacana para utilizar, né? Muito bom, muito bom. E aí, aluno, você tem mais aí para vocês treinarem, tá? Vamos deixar isso daí para vocês como exemplo, tirar um print para ficar para vocês. E aí tem a próxima atividade que a gente pode fazer junto, né, Tony? Com Sim, eles. eu acho que é legal, né? A gente fazer junto e depois a gente pensa em passar uma tarefinha para eles falando sobre isso. Legal? Beleza, vai ficar uma Bora. tarefa parecida com isso. Vamos fazer o próximo juntos, ó? Vamos lá. Essa atividade foi criada, não está no caderno de vocês, tá bom? Vocês podem tirar um print também e deixar. Vamos lá, você quer fazer esse, Tony? Ou eu falo? Eu quero. Então Posso vai. ir? Vamos lá, então. Ó, então eu tô no 8 metros, né? Então eu vou partir
do metro. Então, eu vou colocar o meu 8 aqui, tá, Vivi? Beleza. Eu vou para onde? Eu vou para milímetro, né? Então, eu tenho que parar bem aqui no milímetro, ó. Então, eu vou multiplicando de 10 em 10. Eu vou utilizar minha tabelinha para fazer isso. Então, aqui, ó, 8 metros são 80 decímetros, que são 800 centímetros, né? Que são 8.000 milímetros. Olha que legal, né? Então, 8 metros tem 8.000 milímetros. Muito bom, né? Muito legal. Dá para fazer mais um aí? Dá para fazer? Dá. Ó, 21 decímetros, ó. Eu tô aqui no decímetro no 21. Eu quero ir para onde? Eu quero ir para o centímetro, né? Que é aqui do lado. Pronto, ó, 210. Só coloquei um zerinho só, né? E vai ficar 210. É isso aí, Vivi. A gente podia ficar o dia inteiro medindo, falando de medidas e tudo mais, né? Mas a aula acabou e só foi especial porque você fez parte. Muito legal. Muito obrigado, Vivi. Obrigada, Tony. Obrigada, professores. Tenham uma boa semana e até a próxima. Não perca as próximas aulas. Um beijo. Tchau. Subiu o QR Code, avalie nossa aula. Gostou? Diga que gostou, não gostou, mande aí pra gente suas opiniões e nos ajude a melhorar cada vez mais a aula. Tchau, tchau, um cheiro e até a próxima. Para garantir a segurança